Espírito seja, venha tocar o nosso coração, venha nos fazer conhecer melhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, irmãos? Diga obrigada, Senhor, porque eu estou aqui. Amém. Deus seja louvado. Em tudo, dai graças ao Senhor. Então, nós vamos dar início agora à nossa formação. Módulo básico, a terceira apostila do módulo básico, que é como tema grupo de oração. São 7, o que antigamente era 6, aí agora incluiu a 7ª, o 7º capítulo, e agora eu vou dar início com o primeiro capítulo, que o tema é grupo de oração, lugar de encontro. Diga aí para o seu irmão: irmão, toda semana o Senhor lhe aguarda para um encontro pessoal com Ele. Então vamos lá para o início da nossa formação. Então, que bom que o Senhor nos reuniu aqui hoje nesse local para nos lembrar da importância que é o nosso grupo de oração. Eu convido você a olhar para você, para a sua história e dizer: quem seria eu hoje se um dia eu não estivesse tido um convite de um amigo, de um irmão que diz: vem para o grupo de oração? Quem seria você hoje? Quem seria eu hoje? Nós temos motivos de louvar a Deus, de agradecer por tudo que Ele já fez em nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Temos. Então vamos lá. Grupo de oração, lugar de encontro. O nome já diz tudo. Aí na introdução a apostila vem nos lembrar. O grupo de oração é a célula fundamental da RCC, Grupo de oração é a célula fundamental da renovação carismática católica. É o lugar da expectativa e ao mesmo tempo da realização da promessa perene de Deus. É o cenáculo de Pentecostes dos dias atuais, onde nos reunimos com Maria em humilde e unânime oração para que se cumpra a promessa feita para os homens de ontem, tanto quanto para os de hoje. Então, nós rezamos o Santo Terço, nós viemos toda semana para esse lugar de encontro, para essa célula fundamental da renovação. E é bem interessante, sabe? Porque se tratando-se de célula, se você for para o significado lá no Google, da célula, é bem interessante que diz isso. Qual é a função da célula em nós? Qual é a função da célula? A função é realizar todas as funções necessárias à nossa vida, como por exemplo, a obtenção de energia e a reprodução. Por isso, a célula é a unidade fundamental dos seres vivos.
Diga para você, o meu grupo de oração é a célula fundamental para que eu viva, para que eu tenha essa energia, para que eu tenha essa reprodução em Deus. É a célula do nosso corpo, ela é fundamental para o nosso funcionamento. Isso nós estamos falando da célula em si como o físico, né? O nosso fisiológico. Nós precisamos e ela nos dá vida e ela é fundamental para nós. E espiritualmente falando, trazendo essa noção, um grupo de oração é a célula, o que quer dizer para nós? Realiza todas as coisas em nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Então, o grupo de oração é isso. Resumindo, a célula aqui é isso. Ela é a máxima expressão da renovação carismática católica. Então, se nós temos um grupo de oração, essa célula fundamental tem que gerar em nós vida, reprodução, energia para a nossa alma, para o nosso espiritual. Quando os discípulos se encontravam com Nossa Senhora, a palavra vem dizer sala de cima, quarto de cima. O nosso grupo de oração é essa sala de cima, é esse quarto de cima, onde todas as semanas nós vamos nos reunir com a grande intercessão de Nossa Senhora, para que haja um derramamento do Espírito Santo. Olha, o grupo de oração é esse lugar de derramamento do Espírito. É um lugar de excelência do cumprimento da promessa que já está lá em Joel 3, derramarei sobre todo ser vivo o meu Espírito. Joel 3. Lugar também de onde você faz essa caminhada e que ela tem que, como é que eu quero dizer, levantar em você o desejo de uma conversão profunda, de uma busca de santidade e também um ardor missionário. O grupo de oração da RCC, nós já vimos também várias vezes essa expressão, faz parte da corrente de graça, que está presente numa diocese, faculdade, num sítio. Tão lindo o trabalho de Pedro, né? É tanto que ele ficou com a última pregação, que é o grupo de oração que sai, missionário, né? Ou seja, está presente numa escola onde Deus quer que ali tenha um grupo de oração. Ele vai levantar uma pessoa, ele vai levantar alguém, porque é desejo de Deus que essa corrente de graça se expanda e que assim como eu e você tivemos esse encontro e hoje nós temos muita coisa a mudar em nós, mas nós já mudamos muito. Deus deseja também para os seus outros filhos. Amém? Então, o que é? Grupo de oração, célula fundamental da renovação. Faz parte da corrente de graça. É a expressão máxima do grupo de oração. Olha, irmãos, tudo o que você for fazer como missionário da renovação carismática, ela tem que ser uma extensão do seu grupo de oração. Se você for servir num evento, lá é só uma extensão do que você tem que viver semanalmente no seu grupo de oração. Se você for para um encontro convidado, tudo é uma extensão do nosso grupo de oração. Para dizer o quê? Que ela é a expressão máxima, é o principal motivo da renovação carismática. É o grupo de oração. Aí às vezes nós dizemos, não, mas fechado, parado ali. Olha, Deus
colocou na igreja vários movimentos e várias pastorais. É que nem a mãe que tem um filho que gosta de carne assada, é como a mãe que tem um filho que só gosta de carne cozinhada, e é a mãe que tem um filho que só gosta de carne assada. Deixa eu fazer uma comparação para você entender o que eu quero dizer. Carne assada, Renovação Carismática Católica. Carne cozida, Pastoral da Família, outras pastorais e tudo mais. Carne frita, outra pastoral que Deus suscitou. Então, se você foi chamada a estar dentro da Renovação Carismática, não se preocupe, se doe no seu grupo de oração, que o mais Deus fará. Eu estou dizendo que não é para a gente evangelizar? Não. A nossa evangelização é uma extensão do nosso grupo de oração. Entendido? Amém. Então vamos lá. Tem que haver batismo no Espírito, tem que haver pregação querigmática. O querigma todo mundo sabe, né? Amor de Deus, aquilo tudo que a gente já viu, pecado, conversão, fé, cura, milagres, Espírito Santo, convivência fraterna, isso é pregação querigmática. Tem que haver no grupo de oração. Grupo de oração não é lugar de formação. São 20 e 25 minutos de pregação da palavra de Deus. Prática dos carismas e vivência fraterna, né? Que é nós como irmãos. Amém? Então vamos lá. Grupo de oração agora, nesse segundo tópico, lugar para encontro pessoal com Deus. Aquilo que a gente já vem falando, é lugar de encontro para que as nossas vidas sejam transformadas, para que a nossa vida seja encaminhada por Deus. Talvez pela falta de vivência na igreja, pelo medo de se comprometer com algo que não pensamos não conseguir dar conta, ou na maioria das vezes por entender que ao grupo de oração, eu chego a destacar isso aqui que eu achei bem importante, que ao grupo de oração é uma coisa para pessoas que não têm tempo, que não têm o que fazer, nós estamos enganados. Hoje em dia, na nossa vida, e nós estamos vivendo um tempo diferente. Ontem eu conversava com uma amiga, eu disse, gente, que tempo diferente é esse? Que nem quando nós trabalhávamos na Zeni, a gente não era tão atropelada. Que a gente tá aqui e as setas estão em outros cantos, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, grupo de oração, nós temos que entender que não é uma coisa para uma pessoa que não tem o que fazer. Não tem família, dá para ir para o grupo. Não estuda, vamos para o grupo. Não faz faculdade, vamos para o grupo. Não, mas é você se organizar, porque todos nós temos uma vida, ou estudantil, profissional, familiar, e tudo mais o que engloba as nossas vidas, né? E essa realidade não nos deve privar dessa graça, mas pelo contrário. Minha vida estudantil precisa de Deus? Minha faculdade? Meu trabalho? Minha família? Tudo nós precisamos de Deus. E é impossível não ter tudo isso na correria em que nós vivemos. Mas é tudo questão de prioridade. É aquilo, você tem que priorizar aquela semaninha no grupo de oração, aquele dia. É meu grupo. Às vezes eu sou chamada a pregar na segunda, eu digo, mulher, eu não gosto muito de ir não, sabe? Porque eu tenho que ir para o meu grupo. Agora, se você quiser botar outro dia, eu vou. Né? Por quê? Porque nós temos que beber na nossa fonte, onde nós nos encontramos para poder servir. E servir bem. Não é verdade? Porque que nem disse, Deus disse a Lígia, maturidade, conhecimento. Então como é que eu vou dar se eu não tenho? Né? Então vamos lá.
Contudo, algo dentro de nós nos impulsiona a sentir vontade de participar. Impulso este que não devemos ignorar, pois é o próprio Deus que gera em nós esse impulso. Grupo de oração como um lugar de encontro pessoal com Deus nos leva a... Aí tem uns tópicos aqui que eu vou refletir com vocês. Primeiro, descobrir que Deus é amor e que Ele nos ama de forma infinita. Então, grupo de oração, ele é lugar de encontro com esse amor de Deus. Quem nunca se sentiu amado num grupo de oração? Você, coordenador núcleo, você tem o dever e a missão de levar as ovelhas do seu grupo de oração a se sentirem amadas e amados por Deus. Primeiro tópico. Segundo, essa é linda. Perceber que somos preciosos aos seus olhos. Pois somos suas obras, somos obra sua, criados para sermos felizes. A gente lembra daquela música. Precioso somos aos olhos de Deus. Deus é capaz de trocar reinos por ti, Deus. No seu grupo de oração você tem que manifestar essa grandiosidade de Deus. Deus já deu a vida por ti, dá todos os dias, e se preciso fosse, Ele daria novamente. Porque Ele só não é capaz de deixar de amar você, coordenador, núcleo e ovelha do grupo de oração. Terceiro, Ele nos leva também a desejar ter uma amizade fiel, verdadeira, sincera, íntima com Ele por meio de uma vida de oração. Então, nós somos imbuídos por esse impulso do Espírito. Minha gente, tudo nós temos que ter essa capacidade de entender que sozinhos nós não temos essa graça de receber tudo isso, porque a nossa capacidade é muito pequena. Nós só conseguimos com a graça do Espírito Santo. Por que é que a nossa identidade é batismo no Espírito? Porque tudo quem faz é o Espírito. Porque tudo quem nos revela e nos convence é o Espírito Santo. Por isso, tudo nós fazemos, nós pedimos logo o Espírito. Outro, conhecer e almejar e viver a sua palavra de maneira coerente. Eu conheço, Deus me revela e eu sou chamada a viver segundo a palavra de Deus, né? São meus princípios. Então, querer ser cheio do Espírito Santo também nos leva a esse encontro semanal, nos leva a isso. 1, 2, 3, 4, 5. Agora é o sexto. O sexto, descobrir que o louvor sincero quebra todas as barreiras. Olha, isso é importante para nós, esse sexto. Nós descobrimos que o louvor sincero quebra todas as barreiras, as correntes das nossas vidas, e que a murmuração nos adoece. Quando tiver o sapato apertando, tem que louvar. Porque se murmurar, é pior. A murmuração nos adoece e me chamou muita atenção isso. Tanto quando eu estava estudando como agora. Olha só, o louvor abre as portas do céu. E a murmuração abre as portas de lá, do inferno. Isso é forte. E é no grupo de oração que nós aprendemos, mesmo na dificuldade, a louvar, né? O Espírito nos ensina. Sétimo, ter um encontro consigo mesmo, bem como a pessoa do outro. Tanto os irmãos e irmãs que nós fizemos depois que nós entramos no grupo de oração, né? Nós temos encontro com as nossas misérias, com aquilo que precisa ser mudado em nós, e encontramos o outro. Querer fazer o bem a todos, uma vez que cheio do seu amor só nos resta transbordar dessa graça a todos que conhecemos. Oitavo,
doar a nossa vida servindo para que milhares de pessoas também possam ter esse mesmo encontro pessoal com Deus. O que foi que aconteceu lá na sarça ardente? Deus foi de encontro com Moisés e ele escutou lá naquela chamazinha uma voz, E ele, Moisés, com ouvidos de discípulo já, ele escutou. Para cá, vai, aguentar. Então, a sarça ardente é o lugar semanal do nosso encontro com Deus. Porque ali Deus foi gerando a vida missionária de Moisés, que ia conduzir aquele povo. Lugar de encontro pessoal com Deus. Lugar da sarça ardente. Grupo de oração é lugar de fomentar o discipulado. Quem é o discípulo, minha gente? Temos os discípulos e os apóstolos, Quem é discípulo? Sou eu. É aquele que está aos pés do mestre, que está aprendendo. Nós podemos também fazer essa parte do apostolado, dos apóstolos, de sair em missão. Mas no grupo de oração nós somos discípulos. E esse encontro tem que gerar em nós essa fome de ser discípulo, de estar aos pés do mestre. Então, discípulo é aquele que está aos pés do mestre e se deixa ser instruído por ele e transformado por ele, Discípulo é todo aquele que é chamado ao seguimento, aquele que é convidado a caminhar com Jesus, a escutar a sua voz, a aprender todas as coisas com o mestre e ser formado integralmente por ele. Coração e mentalidade pelo Senhor. Discípulo é alguém íntimo de Jesus, Querer ser íntimo de Jesus, ser discípulo, estar aos pés do mestre. Eu vou bem mais além, é estar encostado, reencostado no coração de Jesus como João. Queira ser João. Queira estar encostado, reencostado no coração de Jesus. Diga, eu quero ser João. Estar bem próximo do coração de Jesus. E ali ele vai se revelar a cada um de nós. A fazer um belo caminho, onde amadurecemos na fé e na vida. Esse caminho de crescimento se chama discipulado. Quando eu estou encostada no coração de Jesus, eu cresço no caminho correto de fé, de esperança e de confiança em Deus. Ser discípulo significa ser aluno, ou aquele que segue Jesus, encontrando nele todo um aprendizado para cumprir sua missão. Então, eu sou aluna de Jesus. Você é aluno de Jesus. Nós somos alunos de Jesus. E que pedagogia divina Jesus nos ensina. O mestre dos mestres, eu acho muita misericórdia. Vem ao nosso encontro semanalmente, diariamente e semanalmente no nosso grupo de oração, de encontro àquilo que eu e você precisamos. E depois dessa passagem de estar aos pés do mestre como discípulo, aí eu posso vestir a camisa de apóstolo do Evangelho. E qual é o segredo? O meu testemunho de vida tem que ser coerente com aquilo que eu aprendi do mestre, encostada, reencostada no seu peito, no seu coração.
Coordenador é chamado a ter um bom testemunho de vida, nós vamos ver lá na frente. Testemunho é importante. Vivenciar, né? A prática daquilo. Ele não faz, eu vou fazer, né? No dicionário de coordenador de grupo de oração e de núcleo, não pode haver faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Amém? Esse é um dos ensinamentos para nós como os discípulos. Vamos lá para os pontos importantes para que se viva um bom discipulado no grupo de oração. Para que eu seja esse aluno, tem uns pontos. Quais são? Primeiro, fomentar uma vida fecunda de oração. Segundo, eu tenho que ter fidelidade ao meu grupo de oração? Tenho. Ser assíduo às reuniões de oração. Hoje eu não vou, que eu tenho isso. Tenho aquilo outro. Na outra segunda, no meu caso, né? Tem aquilo outro. Irmãos, nunca vai deixar de ter algo para você não vir para o grupo de oração. O que nós vimos lá no início, né? É aquilo. Não, o grupo de oração não foi feito para quem não tem nada para fazer. Pelo contrário, Deus pega os mais ocupados. Deus é Deus, né? Que nem eu nunca esqueço de uma pregação de Padre Acúcio. Quando eu tô querendo afastar um pouquinho, eu lembro, né, Fred? Minha gente, descansa em Deus, que Deus só quer os ocupados. Deus só quer aquele que tem terapia para fazer. Deus só quer aquele que está com coluna, coitada de Fran ali, né? Deus quer aquele que tem um bem de ti. Mas Deus lhe quer, corrinha, toda semana. Né? E aí, se a gente fosse enumerar aqui os nossos problemas e as nossas dificuldades que nós temos, nós não viríamos. Aí o negócio ia apertar mais ainda. Amém? Então vamos lá. Fidelidade. Manter a sede da palavra de Deus é o terceiro. Quarto, para ser um bom aluno, um bom discípulo, abrir o coração. Quem abre o coração? O Espírito Santo. Deus escancara o coração sem você querer? Não. Você tem livre arbítrio. Deus só entra no seu coração se você quiser. Clamar pelo perene Pentecostes. Desejar uma conversão profunda. Zelar pela coerência e autenticidade de vida. Aquilo que eu disse. Testemunho de vida. Buscar profundidade, sintonia e intimidade com Deus. Isso, pontos importantes, minha gente, para nós sermos bons discípulos, bons alunos. Obedecer a Deus e os seus pastores. Você, como ovelha de grupo de oração, quem é o seu pastor? É o seu coordenador. E de ministério e assim por diante. Um ponto importante, reconhecer-se pequeno, humilde. Deus se manifesta aos humildes, aos soberbos, Ele tranca as portinhas. Amém? Nutrir uma vida sacramental. Olha, meu coração dói, minha gente. Quando nós estamos cantando a missa, que o povo do ministério não recebe Jesus. Gente, pessoa cantando a missa, servindo, eu sei que muitas vezes nós trazemos algo em nós que é particular, minha gente, mas vamos resolver nossas causas particulares, porque nós temos que receber Jesus na Eucaristia. É vida sacramental. Um ovelha, um coordenador, um núcleo que vai para a Santa Missa e que não tenha algo um pecado mortal, mas às vezes até por falta de vergonha na cara assim, usando essa expressão, não recebe Jesus, é triste. Ai, não está dando testemunho. Né? Então, se nós não temos um pecado mortal, né, digamos assim, eu admiro as meninas que vivem em segunda união, mas estão lá fiel todo domingo, mesmo sem receber Jesus, mas ela tem uma causa que não tem jeito. Mas se...
né? Exatamente. Mas se você tem, irmão, não perca não, porque é um dos passos para você ser discípulo. É os sacramentos que Deus nos deixou, que é essa ponte, que é essa porta para o seu coração. Amém? Buscar maturidade humana, psíquica e eclesial. Buscar uma formação sólida, catequese. Nós estamos buscando formação sólida aqui? Estamos. Manter a convicção de que se sempre seremos discípulos, mesmo que nos tornemos apóstolos. É aquilo que eu disse. Eu sou discípula e sou apóstola. Eu sou discípula para aprender e ouvir o que Jesus quer e sou apóstola para ser enviada aonde Ele quiser. Então vamos lá. O Papa Bento XVI, no documento de Aparecida, disse: discípulo fundamentado assim na rocha da palavra de Deus, sente-se motivado para levar a boa nova. Então, nosso grupo de oração, ele tem que levantar um exército de discípulos e logo mais apóstolos. Entendeu? Deu para entender, né? Grupo de oração, lugar de vivência comunitária. O que é um lugar de vida comunitária? Grupo de oração é um lugar de acolhimento, é um oásis de misericórdia, é um lugar onde o amor deve fluir. As pessoas, olha, isso é importante para nós, as pessoas não vão ao grupo de oração para serem mudadas, elas vão ao grupo de oração para serem amadas. A mudança quem vai fazer é Deus. Se ela se sentir amada, acolhida e ficar, o resto Deus faz. Coordenador, núcleo, não muda a vida de ninguém. Só quem muda é aquele que teve um encontro pessoal com Deus. Não adianta, você não muda ninguém, você não vai mudar seu marido, seu filho, ninguém. Ele só vai ser mudado quando ele tiver um encontro pessoal com Cristo. É que a transformação pessoal de vida é a iniciativa do Espírito Santo. Cabe a nós somente amar, acolher, respeitar, considerar, escutar, evangelizar, promover e construir essa sentinela na casa de Israel. Amém. Um espaço caloroso de acolhimento, grupo de oração. É importante. Olha, quando vem uma pessoa pela primeira vez, a gente faz aquele auê. Aí na outra segunda já esquece o auê, né? Aí na outra já esquece. Aí só se lembra quando vem uma pessoa pela primeira vez. E você pode vir toda segunda, mas você é importante toda segunda e eu tenho que celebrar a sua presença. É importante celebrar a presença de todos, em especial naquele dia que vem aquele irmão novo, mas naquela outra segunda celebrar a vinda dele também. Amém? E assim que a gente vai, olhe, quando Teresa dava essas formações para a gente, tanto os testemunhos que ela dava, de irmãos que eram curados na porta do grupo de oração, com um abraço, com um sorriso. Por isso a importância do acolhimento, né, de pessoas que fazem parte desse ministério para acolher o irmão que vem chegando. Exatamente, que vem com aquela carga, né? O Ministério de Música aqui é muito importante. Por quê? Porque ele tem que ter alegria no rosto, mesmo que por trás, né? Esteja tudo um caos, mas aí é como o Senhor Jonas da Bíblia diz: os problemas são meus, mas o rosto é do irmão, né? E quantas vezes eu digo pra mulher, quem quer beber é eu, tá doido, né? Mulher, quem tem que ser animada é eu. Mas a gente tem que ir, porque o problema é meu, mas o rosto é do irmão. Trazendo para a música. Música capenga não levanta ovelha de grupo de oração nenhum, viu? Tem que ter animação, tem que ter alegria, porque já vem de um dia tão cansado, problema, e tem que animar. E o louvor nós vimos que abre as portas do céu. Se formos bem recebidos, temos vontade de retornar. Isso é fato. Quando chegamos ao grupo de oração, sempre encontramos pessoas na porta com aquele sorriso, aquele abraço,
né, e dizer, seja bem-vindo, e aqui para um núcleo e coordenador do grupo de oração, pode se tirar lá da reunião do núcleo uma frase para ser usada pelo povo do acolhimento. Irmão, hoje Jesus deseja te encontrar assim como ele encontrou a mulher samaritana. Tem coisa mais linda? Irmão, hoje Deus é o bom pastor e vai carregar os teus fardos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A pessoa chega já, meu Deus, é aqui mesmo meu lugar. Mas que venha de uma abertura e de uma sinceridade de coração. O acolhimento cura. O acolhimento cura. E principalmente uma geração, e às vezes a gente tá ali. Outra coisa que nós temos que perceber também são as carências afetivas, que quando você vê naquela ovelhinha, você tem que rezar pelaquela cura, que muitas vezes a pessoa se abre, mas fica ali, né? A carência afetiva vem mais forte e tudo. É diferente do acolhimento. Aí já parte para o processo de cura. Deixa eu ver aqui. Pronto. Por que, minha gente, tem que haver esse acolhimento no grupo de oração? Porque Jesus vai realizar. E aqui é o lugar dos doentes. Não é lugar de ninguém sadio, né? É comparado a um hospital. Exatamente. O que é preciso para um bom acolhimento? Vamos lá. Primeiro, fazer o participante sentir a presença de Jesus pelo olhar, pelo abraço e pelo sorriso, né? Dê um sorriso aí pro seu irmão e revele a ele Jesus. Se sentem direito, vocês vão ficar com problema de coluna. Sentem assim direito, ó, postura de quem é um filho amado, uma filha amada. Outra coisa, minha gente, ó, no nosso grupo de oração, nós temos que vir bem lindo, sabia? Bem arrumadinho pro nosso grupo de oração, né? Ei, eu tô falando de arrumadinho. Se não for lindo, não, mas todo mundo é lindo. Porque nós todos somos semelhança do Senhor. Ei, mesmo que seja feio, mas quando você chega a conhecer Jesus, você se torna lindo. Vamos lá. Eu não acho que é feio. Mas se você é uma pessoa convertida, quando você olha para uma pessoa, você já vê ele a semelhança de Deus. Então você vai amar aquela pessoa, né? Então, se posicionaram, né? Sentando direitinho. Vamos lá. Que vocês estavam assim, ó. Estavam assim, eu tava assim. Se sentem ali com a coluna. Tem que sentar. Se interessar pelo bem-estar de todos no grupo de oração. Ter pessoas dispostas a escutar o irmão. Prestar atenção, demonstrar interesse e não apenas ouvir. Isso é importante. Você tem que escutar e não apenas ouvir o irmão do grupo de oração. Amém? Outro ponto importante, acolher o participante que faltou no grupo de oração. Não importa por quanto tempo, com alegria, sem questionamentos, assim como fez o pai ao filho pródigo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que estava lá no mundão, voltou e o seu coração, em vez de se alegrar quando você chega, seu coração se fecha. Não, tem que fazer a experiência do filho pródigo. Ele foi lá, provou, viu que não é bom e o Espírito Santo já colocou nem que seja um impulsozinho, mas ele já está lá e nós temos que acolher. Olha, importante para núcleo e coordenador saber o nome do participante para uma acolhida e pastoreio individual, assim como Jesus fazia com os discípulos. Deus conhece a cada um pessoalmente e chama pelo nome. Amém? Contar com a participação do coordenador do grupo, que também vai acolher os participantes, para que eles percebam que foram notados naquele lugar e comecem a se sentir parte do grupo. Aquilo, né? A família de Deus. Tem coisa melhor do que você se sentir família.
pertença de Deus? Não tem, né? Nós vamos ver lá na frente a questão do pastoreio. Portanto, acolher bem no grupo de oração é para todos nós um testemunho único, pois quem acolhe, olha só que coisa linda, viu? E às vezes a gente está deixando isso fugir dos nossos pensamentos. Quando eu acolho o irmão no grupo de oração, eu não estou acolhendo aquele irmão, mas eu estou acolhendo o próprio Deus. Aquele que chega, que eu acolho, um dos filhos de Deus que chega, está acolhendo o próprio Deus. Então, ou seja, eu acolho aquele irmão com sua vida, com tudo o que ele traz, eu estou acolhendo o próprio Deus. Grupo de oração. Vede como eles se amam naquilo. A primeira comunidade, né? O que foi que eles disseram? Eles viviam tanto essa particularidade de ser família, que os outros queriam se juntar a eles, porque a própria palavra diz que a palavra vem dizer, olha ali como eles se amam. Ali é diferente. E eu quero também fazer parte dali, não é? Quero fazer parte daquela família. Agora, se você chega num grupo de oração, que olha, minha gente, uma coisa que o Espírito Santo, ele nos concede, é a graça de nós colocarmos dentro do bolso aquilo que está na nossa personalidade, aquilo que está no nosso eu, e nos ensina a ser diferente. Agora, se você chegar num lugar, num grupo de oração, qualquer lugar da igreja, e você estiver lá, não tem coisa pior, né? Você tem que acolher, você tem que pelo menos tentar ser diferente para com o outro, né? Mas que Deus venha de auxílio aquilo que nós precisa ser mudado para que nós sejamos bons acolhedores. Amém. Então vamos lá. Grupo de oração deve imperar o respeito às diferenças, o saber ouvir, a paciência com as fraquezas do próximo, o espírito de concórdia e solidariedade, além da prática assídua do perdão, pois a mágoa e o ressentimento devem se transformar em alegria, amor e paz em Cristo. Amém. Vou tomar eu próprio cuidado com as minhas ovelhas. Agora nós vamos entrar um pouquinho na questão do pastoreio, né? E hoje lá na missa cantava: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhe darei. Em especial para o coordenador de grupo de oração. O grupo de oração também é lugar de pastoreio. Por isso o Senhor escolheu pastores para cuidar de suas ovelhas. Deus podia fazer tudo sozinho? Podia. Mas Ele não quis fazer e nem quer fazer nada sem a nossa contribuição. E aqui tem uma pedagogia de Jesus. Porque a partir do momento em que Ele lhe chama e você vem, Ele vai agindo na sua vida e através de você Ele vai agir na vida do outro. Então a palavra diz, né, que aos bons pastores e aos os maus pastores. E nós, coordenadores de grupo de oração, somos chamados a estar lá na ala dos bons pastores, aquele que dá testemunho, aquele que se preocupa, aquele que busca com a ajuda do Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Olha, o pastoreio é um processo lento e acontece quando existe uma relação de confiança, de verdade, entre a ovelha e o pastor. Por isso, esse pastoreio do coordenador para com suas ovelhas é importante. O coordenador, ele tem que ter maturidade? Tem.
O coordenador, ele tem que conquistar essa confiança, conversando com sua ovelha. Às vezes ela quer conversar com você só ouve, não escuta. O coordenador é chamado a pastorear através da escuta, né? Para com ele. Ele tem que aprender a guardar certas coisas, né? Aliás, tem que guardar tudo, não é verdade? Porque a pessoa tá com tanto problema e vai com tanta confiança para você, e que Deus dê a cada coordenador essa maturidade, essa sabedoria e esse equilíbrio e tudo mais que o Espírito Santo dá. Não sai contando o meu pecado para outra pessoa. Exatamente, exato. Olha, já veio pessoas me contar coisas. Eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de me contar agora? Mas porque tem confiança de contar para você. Porque sabe que você não vai contar para outra pessoa, sabe? Minha gente, isso tem que ser certo. A pessoa lhe contou, você vai rezar e tentar ajudar aquela pessoa. Mas você vai dizer, Silas, mulher, deixa eu te dizer para tu me ajudar. Não, peça ajuda ao Espírito Santo. Deixe o segredo, que assim nós podemos dizer, o que ela traz entre vocês. Porque ela confiou a você. Você não pode contar para as outras pessoas. Entendeu? Porque isso pode ser um motivo de afastamento da ovelha, né? Porque ela já se decepciona. E as pessoas... Outra coisa que eu quero deixar bem claro, irmãos, nós só não nos decepcionamos com Jesus. Mas com o irmão, com o humano, é fato. Viu? Então vamos lá. Que nós sejamos bons pastores. Que nem Jesus olhou para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Outra vez. Pedro, mas tu me ama mesmo? Amo. Apacenta os meus cordeiros. E assim por diante, foi 3 vezes. Então hoje Deus diz aos coordenadores, tu me amas? Apacenta as ovelhas do grupo de oração que eu te confiei. Apacenta os meus cordeiros. Que nós sejamos bons pastores. Levar as pessoas às vezes pastagem no grupo de oração seria, primeiro tópico, levá-las a ter uma profunda experiência com Cristo ressuscitado. Despertar nela o desejo de santidade. Conservar em seu coração a pureza de Maria, Mãe de Deus. Estimulá-las a querer alimentar-se diariamente do pão da palavra e vivê-la em plenitude. Buscar uma intimidade com Jesus por meio do Espírito Santo. Animá-las na caminhada de fé para que os seus olhos nunca se desviem do Senhor. Isso é papel do coordenador do pastoreio. Despertar nelas a sede pelo sacramento da Eucaristia. Então tem coisa aqui, meu Deus. Mas vamos lá, eu vou sintetizar aqui, né? Ó, grupo de oração, lugar de expectativa comunitária da vinda do Espírito Santo. Aquilo, de repente, né? Estavam reunidos e veio o quê? O Espírito Santo, o derramamento. Então, o grupo de oração é esse lugar de expectativa comunitária do batismo do Espírito Santo. Quais foram as consequências dessa total obediência dos discípulos? Outra coisa importante aqui para nós, tanto como ovelha, como coordenador, como núcleo. O que foi que Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos? Não vos afasteis de Jerusalém. E Deus diz para nós, não vos afasteis do vosso grupo de oração. Esperai a promessa do Pai. Semanalmente, né? Então vamos lá, o que foi que aconteceu? Quais foram as consequências dessa obediência? Qual é a consequência dessa obediência nossa em vir semanalmente para essa expectativa do derramamento do Espírito? O que é que acontece? O que foi que aconteceu lá em Pentecostes? Todos foram batizados no Espírito Santo. A graça dos dons foi derramada sobre cada um deles, a começar pelo dom de
De qual línguas? É melhor tu colocar uma. Ela vai se abrir. Colocamos em cima. Eles tornaram-se uma comunidade de amor, uma vez que Pentecostes, segundo o Papa Francisco, representa a linguagem do amor, ou seja, o inverso de Babel. Lá em Babel foi confundindo as línguas, não foi? Em Pentecostes não foi confundido. Deus derramou ali todo o discernimento, os dons das línguas e a unidade na diversidade. Todos passaram a ter uma vida missionária, dando continuidade ao apostolado de Jesus. Eles foram testemunhas da graça fecunda do amor do Pai em suas vidas, não só por palavras, mas também por ações por meio do Evangelho. Vamos lá para uns tópicos importantes. O que impede um grupo de oração ver essa expectativa comunitária da vinda do Espírito Santo? O que é que impede que esse derramamento aconteça? A falta de unidade entre os membros do grupo. O Espírito Santo é um Deus de confusão? Não é. Ele é um Deus de unidade. O grupo de oração, o movimento, ele é comparado a um balaio de gato. Não é assim que... O que é que acontece se eu pegar um balaio e colocar uns 5 gatos dentro? Eles vão se azunhar, vão ferir os outros. O grupo de oração, a renovação, é guiada por esse Espírito dentro desse balaio e o Espírito Santo vai cortando as unhas dos gatos para que não haja essa desunião. O arrefecimento espiritual não acontece também. A falta de conversão sincera, uma vida de pecado sem um profundo arrependimento, o contra-testemunho dos servos, a infidelidade à obra de Deus, a desobediência, o orgulho e a vaidade. São inúmeras situações que levam um grupo de oração a perder a sua essência, que é a identidade, viver na unidade, na diversidade. Maravilhosa imprevisibilidade divina, ou seja, é aquela questão. Pode acontecer, o grupo de oração se reúne, o núcleo se reúne, organiza tudo direitinho, mas de repente vem algo imprevisível do Espírito Santo, algo imprevisível divinal. Aí nós vamos entender com essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. De repente, eles não estavam lá esperando não. Veio do céu como um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam reunidos. De repente, repentinamente, inesperadamente, são palavras que significam para nós algo que não se sabia nem o dia, nem a hora em que aconteceria. Nem sempre as surpresas da vida são maravilhosas. Porém, o que está citado acima no livro dos Atos dos Apóstolos trata-se de uma maravilhosa surpresa que os apóstolos tiveram com Maria, mãe de Jesus, pois cumpria-se a promessa. Ou seja, é aquilo. Eu até destaquei aqui para me mostrar para vocês, que eu achei bem lindo. Deixa eu ver aqui. O teólogo Hans Voll, que é um nome aqui que eu não sei falar, reforça que o Espírito Santo é como um animal selvagem. Não pode ser um ídolo domesticado. É como um rio que corre selvagem e é inútil tentar represá-lo.
o genuíno batismo no Espírito Santo e as práticas dos carismas presentes em nosso grupo de oração, nos cenáculos, nos congressos nacionais e internacionais, abrem espaço para o Espírito Santo agir livremente de forma soberana entre nós. É preciso abrir-se ao Espírito Santo e exercitar a sensibilidade à sua presença, ficar atento às suas moções e deixar ser usado por ele. Ou seja, nós vamos chegar no ponto, uma imprevisibilidade divina. No nosso grupo de oração pode acontecer algo imprevisível, mas que de repente acontece e que está dentro da vontade de Deus. Porque o Espírito Santo não é algo que eu diga, Espírito Santo, eu quero fazer assim. Mas pelo contrário, é inútil a gente querer esbarrar o Espírito Santo. O que é que eu quero dizer? Tem que ter organização do grupo semanalmente? Tem. Mas na reunião do grupo de oração, pode acontecer algo diferente do que nós tínhamos previsto lá no núcleo? Pode. Ministério de Música organizou todas as canções, mas o Espírito Santo soprou outro. Deve ser cantada ou não? Tem que cantar do núcleo, porque a coordenadora da música quer? Não, tem que cantar o que o Espírito Santo está dizendo. É tanto que eu digo às meninas, não coloquem música para oração. Por quê? Porque se o Ministério de Música estiver atento, Deus vai colocar uma canção. E nós vamos entender agora obstáculos para que essa deixa eu até ler para dizer aqui, imprevisibilidade do Espírito Santo em nossa vida. Quais são os obstáculos? Para que algo extraordinário aconteça da vontade de Deus de repente. Organização excessiva. Aqui eu não estou dizendo que o núcleo não deve se reunir. Ele deve. É do movimento, tem que se reunir para organizar. Não pode se ter uma organização excessiva. Adiamentos. Não pode ter medo do sacrifício, falta de generosidade, incoerência, duplicidade de comportamento. Eu tinha visto o nome aqui, engessado. Mas eu perdi aqui, não. Acho que não. Não, melhor resumindo. Não pode engessar. Tem que ser assim, vai ser assim. Mas nós temos que estar aberta ao imprevisível de Deus. Abramos-nos à ação do Espírito Santo. Não deixemos para o outro momento o que podemos fazer na hora precisa em que Ele nos visita com suas inspirações. Deus quer sempre contar conosco. E nada fará sem nossa colaboração. Ele pode até fazer, mas sua pedagogia é sempre contar com aquilo que a gente estava conversando, né? O grupo de oração, ele precisa da nossa colaboração. E Deus quis que tivesse um coordenador, que tivesse um núcleo, para que tivesse essa organização para Deus agir. Ou seja, a pedagogia de Deus não fazer nada sem a mão do homem. São duas vias. É a graça de Deus que vai e é o meu serviço que vem. E a graça acontece. Amém? Então, vai silenciando agora o seu coração. Nós já estamos chegando ao final. Convido você a ir fechando os seus olhos. Espero que tenha ficado claro, né? Vai fechando os teus olhos e vai conversando com Deus. Que eu vou ler aqui a conclusão do que é o grupo de oração. E já convido você a ir agradecendo e louvando a Deus. Primeiro agradeça pelo seu grupo de oração. Você pode até dizer obrigada, Espírito Santo,
pelo meu grupo de oração e dizer o nome do seu grupo. Você vai agradecer agora também pelo seu coordenador, pedindo a Deus as graças para ele necessária. Agradeça pelo lugar que ele acolhe semanalmente. Agradeça pelas ovelhas do seu grupo de oração. E agora louve pelo Espírito Santo. Vai dizendo: eu te louvo, Espírito Santo, por toda a manifestação, pelas manifestações da tua presença no nosso grupo. Te louvo e te bendigo, Espírito Santo, por tudo quanto tu já realizou e realizará em nós, pela tua grandeza, Senhor, pela tua misericórdia. Te louvo e te bendigo por esse oásis de misericórdia que é o grupo de oração. Te louvo e te bendigo pela tua presença grandiosa no nosso meio, pela tua bondade, Senhor, pelo teu acolhimento através do irmão. Eu te louvo, Espírito Santo. O grupo de oração, lugar de encontro, é um tesouro de Deus. Uma porta aberta que Jesus abriu e ninguém pode fechar. Lugar onde presenciamos o próprio amor de Deus em ação por meio do louvor, do genuíno batismo no Espírito Santo, da prática dos carismas, da pregação da palavra, da vivência fraterna. Que nossos grupos de oração possam se manter fiéis ao chamado original que receberam, onde as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo e suas vidas maravilhosamente transformadas para sempre. Amém.